Olá, inscritos! Como é que vocês estão? Estamos começando aí mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje a coisa encheu aqui. O quarto até ficou pequeno, quarto, estúdio, escritório ficou tudo pequeno aqui para nós gravar. E esse vai ser o último podcast dessa série que nós estamos falando sobre os deuses falsos do pastor Timothy Keller, esse livro aqui que nós estamos indicando aí para vocês hoje para falar aí do poder e a glória, esse ídolo, esse Deus, esse tempo aí que nós estamos pensando. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês e pega esse link aí, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, que isso você estará ajudando aqui o nosso canal a alcançar o maior número de pessoas possíveis. E hoje nós vamos, e também, sem me esquecer aqui, você pode baixar o aplicativo da nossa rádio, Rádio Web Palavra Viva, que lá temos conteúdos 24 horas por dia. O nosso programa, o programa Palavra Viva, vai ao ar lá de segunda a sexta-feira ao meio-dia e às 21 horas. E você também pode se inscrever no nosso canal, Canal Palavra Viva, que o link também está aqui na descrição desse vídeo. E hoje então nós vamos gravar aqui falando sobre poder e a glória. A irmã Kellen Fernanda vai participar, e o Roger, que vocês já conhecem aí de outros vídeos. Eu queria que os dois se apresentassem. Eles são casados, só para dar essa informação para quem não sabe aí. Nosso casal lá na igreja, que estamos liderando os jovens lá. A Kellen está regendo o conjunto também dos jovens. E nós vamos trabalhar e conversar sobre esse assunto aí. Eu queria que a Kellen se apresentasse aí primeiro. Eu sou Kellen, trabalho na área da estética facial, congrego no Vila Rica, sou regente e tenho meu estúdio Capinda. Me sigam lá. Pagando aí o Roger. Meu nome é Roger, né? A gente está congregando junto ali no Vila Rica. A gente está trabalhando ali forte com a mocidade da congregação, né? Estamos ali na liderança, ajudando o irmão Eliel e a Kelly na regência. Isso aí. Nós vamos falar desse capítulo aí, que é um capítulo falando sobre o ídolo do poder. Tem até um livro famoso, né, do Maquiavel, O Príncipe, né, que ele aborda a questão de como se manter no poder. Se você também não leu sobre esse livro, é interessante, é um clássico da literatura, que ele fala escrevendo, né, sobre esse tema. Só que, na perspectiva bíblica, poder é problema. É bênção, dependendo da situação, se for do espírito, né? Exatamente. Mas é um problema se for um ídolo, né, do coração, a pessoa que se apega ao poder, faz o poder um fim em si mesmo. Então eu queria que vocês primeiro dessem aí para nós uma consideração sobre o que vocês pensaram à luz do capítulo que nós lemos sobre esse tema aí, sobre o poder. Pode falar? Pode falar. Então, trazendo para a humanidade, né? A gente vê na história, tanto bíblica, que é uma história real, obviamente, mas atualmente também você observa que o ser humano ele tem essa tendência de ter essa quedinha pelo poder, de dominar, né? Acho que isso foi nos dado lá no Éden, de certa forma, né? A gente dominar sobre a criação que Deus, né, deu, que Deus fez. Mas o homem, depois do pecado, depois da queda, usa isso de forma... distorceu isso tudo, né? Por causa do pecado, isso tornou-se... Acabou distorcendo e acabou se tornando um problema na vida do homem, né? Acredito que... acho que é o que nós vamos ver aí a respeito do livro aí, que o livro trata aí, o ponto que ele traz, né, de exemplo. É interessante. Então, para os dias de hoje, é aquilo que a gente estava falando. Pode ser que se for o poder de Deus, é bênção, né? Mas hoje a gente não vê que é assim, né? E como a gente vê, falando em igreja, pessoas que têm liderança, que é líder, tem aquilo, eu não sei se é inconscientemente ou não, mas
torna-se, aquele poder uma idolatria. E eu acho que não sei se ele enxerga isso, se não... Às vezes talvez começa inconscientemente. E depois começa a gostar, depois e a pessoa começa a gostar, toma consciência. E mesmo assim não quer largar. Não quer largar aquele poder, né? É porque na verdade é exatamente a ideia do ídolo, né? Sim. É uma coisa do coração. Porque ídolo é aquilo que você adora, às vezes inconscientemente. Tá lá no seu coração já, com a da natureza caída nossa. Só que aquilo vai ganhando proporção. Sim. De adoração, E aí chega um momento que isso manifesta. Aquele ídolo que tá ali, e geralmente manifesta exatamente quando a pessoa tá numa posição de perder aquele poder. Sim. Aí você revela aquilo que tava ali desde o início. Exatamente, que ela não quer... E uma pessoa assim, que se acha poderoso, ele... É como a gente vê no livro falando que é uma pessoa medrosa também, porque tem medo de perder, né, o poder. E insegura, né? Insegura, uma fragilidade dela. Exatamente. E assim, se ele vê que você tem um potencial, que ele vai querer te prejudicar, fazer de tudo para que você não venha, né, a chegar a ter o poder, a ter o poder. Então é bem... Que ele acha que é dele. Que ele acha que é dele, exatamente, isso aí. E hoje, a gente vê isso, e dentro das igrejas, enfim, e muitas vezes a gente olha assim, a pessoa, ao invés de fazer para Deus, para a glória de Deus, não, faz tudo para sua glória, sabe? Para tipo assim, para todo mundo reconhecer, olha, sabe? Tipo, falar, aplauso, exatamente, para ela, entendeu? É, porque quando você volta, como o Roger falou, quando você volta lá no começo, e é bíblico isso, Deus disse para dominar. A única coisa que Deus não disse para dominar é o outro, né? O outro semelhante. Mas os peixes do mar, as aves do céu, tudo está sobre o governo, é liderança. Sim. Deus fez o homem zelador da criação, então tem que ter poder. Só que naquele contexto não tinha o pecado no mundo, né? Não. O pecado não fazia parte da criação ainda. Adão e Eva plenamente santos. Então, o poder era positivo. O poder é positivo. Então, sim, se a pessoa tinha poder, ninguém ia ser oprimido, não existiria injustiça, não existiria... tudo que o poder, né, a pessoa que ascende ao poder, a tendência, quando aquilo torna-se um ídolo, ela começa a oprimir as pessoas, ela começa... Tudo é pelo poder. Então, quem estiver abaixo ou que ameaçar o seu poder, ela passa por cima que nem um trator. Mas naquele contexto da queda, não tinha isso. Aí quando você vê depois da queda, né, que torna-se aquilo que era bom, tornou-se ruim por causa do pecado, Jesus mesmo falando, se que você quiser ser líder, se quiser ser o primeiro, você tem que ser servo de todos. Porque a posição do poder biblicamente é ser servo, é lavar o pé dos discípulos, é você se humilhar. Tem até, eu acho que a última frase que ele coloca aqui nesse capítulo, eu achei da hora. Eu anotei aqui, o caminho para cima é descer e o caminho para baixo é subir. Porque o reino de Deus ele é de ponta cabeça. É o inverso. Aquilo que na sociedade normal é vantagem, no reino de Deus é o inverso. Se você quer ser grande, se alie com as pessoas que não tem nada para te oferecer em troca. Esse é o reino de Deus. Prega o inverso. No reino normal, não. Se você quer ser importante, se alia com o vereador, com o prefeito, com o empresário famoso da cidade, com a pessoa que tem milhares de seguidores, aí você vai ser o cara. E no reino de Deus, não. Não, chama pra sua festa, pra sentar à mesa de você, aquela pessoa que não tem nada pra te oferecer. Pelo contrário, você que tem que oferecer alguma coisa pra ela, porque ela não tem nada pra te oferecer. É inverter as coisas. Até tira aquela questão do puxa-saquismo. Porque tem gente que puxa saco por causa de que ela quer ascender. Ela quer vantagem. Então ela puxa o saco de fulano, de Beltrano, de Cicrano, porque ela quer entrar na plataforma ali, que tá todo mundo ali bonitinho. E é onde vai revelando também onde tá as motivações do coração da pessoa em busca de poder, em busca de reconhecimento. Mas aí tá. Nós entendemos aí já alguma coisa sobre o poder. Mas só que, como a gente tá falando, poder não é negativo necessariamente. Nós precisamos de pessoas que tenham autoridade. Inclusive Deus diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Então o poder também é dado por Ele. Sim. Deus põe rei, Deus tira rei. Tudo isso está no governo de Deus. Então como lidar com o poder na mão? Para não transformar isso em um ídolo.
Como que a gente lida com isso aí? Tem que tomar cuidado mesmo, porque se a gente não tomar, é muito fácil virar um ídolo. Muito, muito, muito fácil. E assim, será que eu já não tornei isso lá atrás como um ídolo lá? Você, entendeu? Então, assim, é difícil. A gente vai entrar num tema até da IBD, nesse trimestre dos jovens, que é sobre as tentações. E a gente é tentado com poder, na verdade. A gente é tentado em tudo na vida. Mas essa questão de idolatrar o poder, né? De colocar o poder na sua vida como algo que você almeja até mais do que a Deus, né? Porque a idolatria que a gente tem visto, né, nesse livro de Timothy Keller é justamente substituir Deus, né? Você colocar qualquer coisa no seu coração acima de Deus, né? Então que ele ergueu um altar no próprio coração ali. Então assim, o poder, ele assim como a gente já aprendeu, a gente lê sobre o dinheiro, sobre outras coisas, o poder é meio que uma coisa que puxa a outra, né? O poder, ele vai buscar dinheiro, ele vai buscar coisas que vai satisfazer essa necessidade dele. Dele se concretizar, dele se fortalecer, né? Porque ele precisa, o poder, a gente vê isso na sociedade, né? Os países, os governantes, o modo que eles querem governar. E você vê que a busca de poder é aquilo que você falou, eles buscam alianças, né? Eles buscam alianças com gente mais poderosa, com gente com mais influência. Acaba virando até uma máfia, né? Existe um governo, porque assim, inclusive isso acontece em várias cidades, não é uma exclusividade, mas por exemplo, tem cidades que tem pessoas importantes e às vezes elas são donas de regiões da cidade, né? Tem um poder. Aí chega alguém na cidade nova que tem influência, ou que tem um certo poder, e ela quer conquistar um espaço, quem já está ali faz tempo, ela vai fazer de tudo para bloquear todos os caminhos, porque ela já está governando ali. Então vira uma disputa mesmo, vira uma guerra ali. Aqui na cidade, aqui em Pindamonhangaba, vamos dar exemplo aqui de Pinda. Quando o shopping foi para construir o shopping, foi uma guerra para construir o shopping. Porque os comerciantes que já estavam lá na cidade há muitos anos ali no centro não queriam um concorrente. Com medo, né? Fico com medo, porque perde poder. Até o shopping de Taubaté, se a gente for pensar, o novo. Também o pessoal falou assim, nossa, mas já tem um shopping lá. Aí ia colocar outro, isso ameaça o shopping antigo. As pessoas vão pensar, nossa, agora vou perder cliente, vou perder. E na verdade a concorrência não diminui, ela aumenta o prestígio. Porque só que as pessoas ameaçadas com medo de perder alguma coisa, ela passa por cima de qualquer valor, de qualquer princípio, para se manter ali naquele prestígio, naquele status ali. Seja em qualquer área. O livro ele trata muito da questão da política também, né? Das ideologias. Pessoas que colocam... Tem até uma música, nem lembro quem canta. Eu quero ideologia, eu quero uma pra viver, né? É uma letra de uma música antiga aí que o pessoal canta. Porque a pessoa morre por uma ideologia. Ela morre por uma ideia de homens falíveis, ou morre por um partido, ou morre por um político mesmo de estimação. No Brasil nem tem isso aí, né? Nem estamos passando por uma situação como essa. Por quê? Porque são pessoas que fazem daquilo um fim. Sabe? Veste a camisa literalmente, morre se deixar por um negócio que você fala assim, meu, sério? É verdade. Não faz sentido. Guerras dentro da igreja por causa de fulano de tal é de partido tal, ou de ideologia tal, ou de não sei o que tal. E as pessoas não conseguem se relacionar porque é briga de poder, é briga de status e tantas outras coisas, né? Estamos falando da política, mas na igreja, entre outras questões também. A pessoa às vezes está ali, sei lá, 10 anos num cargo, um exemplo. Aí ela acha que o cargo é o fim de si mesmo. Estar naquele cargo, estar naquela posição é um fim em si mesmo. E não é. Definitivamente não é. Você está ali para ser servo. Essa é a ideia do cristianismo. Tudo que foi dado à nossa mão foi dado com a finalidade de eu servir o outro. Isso é humildade. Reconhecer o outro como superior a mim mesmo. Você é melhor do que eu. Não eu sou melhor do que você. Porque senão não consegue ter relacionamento. Sim. E a busca também, né? A gente não tem que buscar
esse tema é interessante para nós cristãos, porque a busca nossa é o inverso do que essa idolatria, né? De buscar o poder. Na verdade, às vezes Deus permite uma autoridade na nossa vida, questão de liderança. A gente observa muito isso nas igrejas, assim, que a gente tem contato. Porque, assim, a gente olhar para o mundo é fácil. A gente sempre vai ver esses defeitos no mundo, que, na verdade, no mundo isso é normal. Mas quando a gente começa a olhar para dentro da igreja, No que é mundo, onde entra anseia-se por isso também. Porque no mundo Os valores são diferentes. já é uma coisa que é normal. Essa busca, essa luta por poder, a mídia mostra isso, faz como uma novela, né? Os filmes romantizam isso daí, essa busca por poder. Agora, quando a gente entra dentro do nosso contexto bíblico, é onde que a gente tem que olhar para esse lado, né? Se a gente está realmente afastando do propósito de Deus, né? Porque no Antigo Testamento havia-se essa busca por poder. Os reis, você vê que eles desobedeciam a Deus para fazer alianças, para se firmar ali a dinastia dele. Ou mesmo para conquistar novos povos também. Isso. Faziam alianças, casando-se com mulheres de outras nações. Mas perpetuar o poder mais tempo. Então, assim, o exemplo bíblico é o que a gente conhece, né? Do que acontece do poder, a pessoa se deixar dominar. E no Novo Testamento, Jesus veio e já repaginou tudo isso. Ele já veio como rei dos reis, mas totalmente oposto até do que aquilo que os discípulos dele esperavam. Totalmente fora do estereótipo esperado. Imagina, um rei que nasce numa manjedoura. E não era nesse presépio que você vê no final de ano, não, bonitinho, lá os animais limpinhos, não. Era na sujeira mesmo. O negócio era caótico mesmo. A gente fica imaginando, né? Porque hoje em dia ainda o negócio é organizado. Agora você imagina aquela época que não tinha piso, era tudo no barro. Quando já fala, eu convido você que talvez mora aí na roça. Vai num curral pra você ver como que é um curral. Vai aqui no curral aqui, ó. Nós mora no Pindamonhangaba, uma roça. Vai aqui numa fazenda aqui pra você ver como que é. Não é um negócio, o cheiro, só do cheiro você já fica assim. Imagina, aí ali o seu lugar para dar luz, um lugar para nascer o Rei dos Reis. A própria humilhação, né? A encarnação de Cristo já prova a humilhação de Deus. Deus se humilhando, Deus se despindo da sua glória. E o próprio Pedro, né? Teve o exemplo, quando Pedro arrancou a orelha do soldado lá, né? Aí Jesus ainda fala, se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos aqui, resolvia isso aqui. Imagina, no Antigo Testamento um anjo matou 185 mil soldados. Imagina uma legião. Ia dizimar a face da terra inteira daqueles dias. Quer dizer, mas ele humilhou-se a si mesmo e não quis ter, por usurpação, ser igual a Deus. Quer dizer, ele não quis ter o poder que Deus tinha dele, na verdade. Que ele já era dele, né? Por quê? Porque o propósito dele era obedecer o Pai e morrer numa morte de cruz. Deixar os homens o matarem para dar salvação para esses homens ao mesmo tempo. Ele tinha um propósito. O propósito era muito maior. Talvez seja esse um ponto aí para se pensar. Pessoas que se perdem do seu propósito, do seu chamado, daquilo que foi chamado para fazer, por causa que aquilo inverteu o seu papel. Foi chamado, porque tem até uma frase, o negócio não é começar, o negócio é terminar. Às vezes a pessoa começa muito bem, mas chega no final da vida, tá acabando. Porque na metade do caminho inverteu as coisas. O Salomão é um exemplo disso. Salomão. Imagina o Abraão, se ele não tivesse sacrificado Isaac. Isso seria a prova de que no meio do caminho as coisas inverteram. A promessa se tornou mais importante do que o Deus da promessa. Sim. Entendeu? Mas não foi o caso. Ele foi lá e sacrificou. Iria sacrificar Isaac se fosse o caso. Criando que Deus iria ressuscitá-lo, mas ele ia fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Sim. Sem não obedecer, exatamente. Porque a ideia da obediência entra aí. Só que a gente vê essa questão do poder como um ídolo, como algo maléfico, mas a Bíblia ensina a buscar poder. Né? Como nós estamos falando, existe o lado positivo e necessário. E que é bem contraditório, né? Porque a Bíblia nos ensina a buscar poder do Espírito. Porque na verdade a gente está numa batalha. E a gente está num terreno que não é nosso mais. E pra gente subjugar
aquele que domina hoje, a gente precisa de poder. Precisa de autoridade. Mas não uma Mas é autoridade humana. uma autoridade do céu. Uhum. E que é uma autoridade que, por si só, é submissa, porque você precisa buscar. E o caminho da busca é a humilhação. Deus não vai te dar esse poder, que nós estamos falando que é o poder do Espírito, se você tiver com arrogância. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão. É entender que você é insuficiente para que o poder de Deus seja eficaz na sua vida. Se você achar que você é muito poderoso, aí já não funciona. Uma coisa... É contraditório até, né? Parece até contraditório. Até em Atos a gente vê uma passagem que fala exatamente de uma perspectiva dessa, de poder e glória. Que é aqueles seguidores, né, do novo... ali do cristianismo que estava na cena ali. E eles, na verdade, não faziam parte ainda da comunidade, mas eles sabiam do que acontecia, né? Do poder dos apóstolos, em nome de Jesus. Então eles foram expulsar os demônios ali, né? Sim. Em nome do... Filho de céu. Então, assim, você vê o que aconteceu, né? Os demônios atacaram eles, porque eles não tinham a autoridade que estava sobre... E os demônios sabiam quem tinha autoridade e quem não tinha. Que esse é um ponto importante. Ele sabe quem que é. Lembra do Sansão também é um exemplo disso, né? Sansão começou a se achar. Tanto que ele achou que ele era tão poderoso. Quando ele achou que ele estava forte, ele estava fraco. Porque ele se firmou no... naquele contexto aí, o Espírito não havia sido derramado sobre toda a carne, né? Era pontual. E ele tinha um voto. E cada voto que ele quebrou, aquilo foi fazendo com que o Espírito Santo de Deus se afastasse dele. Ao ponto dele ficar totalmente fraco, que foi o último corte do cabelo. Né? Aí o cara achou que tava forte. Quando foi ver, tava fraco. Aí teve os olhos vazados, foi levado preso. Foi humilhado. Pra você ver que o poder não é você. Depois Deus, ele tem um momento de quebrantamento, de arrependimento, e Deus ainda dá uma vitória pra ele final, mas isso resultou na morte dele também, né? Ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Mas custou um preço caro por causa do poder. Pessoas... E a gente vê... Isso é triste, na verdade. Quando você vê pessoas que têm uma história tão bonita e aí, de repente, daqui a pouco você chega a notícia de que a pessoa se deixou levar, caiu numa situação... Sabe? Uma série de coisas foi levando e a pessoa se perdeu no metade do caminho e já era. A história dela caiu. Porque não adianta, depois que a pessoa cai, Deus ele transforma a vida da pessoa, ele pode, mas nunca da mesma maneira. Não, da mesma. Porque é um processo diferente, porque cair já é difícil, por isso que a Bíblia diz, aquele que pensa, não é nem aquele que está, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque cair, ele é do homem, levantar de Deus, mas o cair é muito ruim para a biografia, para a história da pessoa, para o desenvolvimento dela, e o poder ele é uma rasteira, né? Quando você deixa o ídolo do coração dominado, dá uma rasteira na pessoa. Pá. Você pega o exemplo do José. José foi testado. Vamos ver se o cara é bom, se ele tem condições de ter poder na mão dele. Porque ele ia receber muito poder, ele ia ser o cara mais importante do Egito, imagina. Então Deus testou ele lá, né? Foi testando ele, dando ele poder, né? Porque essa é uma tática. Você quer conhecer uma pessoa, dá autoridade para ela. Fala assim, ó, cuida dessa caneca aqui pra mim. Tem até a parábola dos talentos, é isso, né? É você dar poder. Ó, te dou um talento, vou te dar 2, outro te dá 5. Quando eu voltar, eu quero de volta. Eu quero saber se você... Daí um teve tanto medo de perder o que ele tinha, que ele enterrou o negócio. Você vê onde o poder ele mexe com a questão do medo. A pessoa se apega ao negócio que ele... Não, deixa isso aqui. Isso aqui é só pra mim. Não posso oferecer não pra ninguém, senão já era, entendeu? Vou perder. É uma questão que você vai vendo, vai revelando onde tá o coração da pessoa. E aí, gente, o que mais? E o poder em casa, né? E na família? E as tretas de casais? Vamos falar disso agora! Eu tô falando porque eu ouvi um irmão falando, vai pra igreja, não consegue exercer o poder lá, aí chega em casa e exerce o poder sobre a mulher. Aí eu dei risada, né? Porque meu marido, ele brinca, né? Ele quando vai dirigir o culto, ele fala assim,
amor, você vai cantar os trenzinhos da harpa, vai ler, tá bom? Eu falei assim, que isso? Tem irmãzinha que gosta de louvar e faz tempo que não louva. Você tá desobedecendo, desacatando a ordem do seu líder. Treta de casos de família. Mudou o programa aqui. Terapia de casal. Aí eu falei assim, que isso? Tá usando do poder agora. Mas hoje em dia existe isso sim. Eu não, mas existe falando. Na família que mais acontece, né? Pais também, que oprimem filhos, né? A Bíblia ensina, né? O pai não provocar os filhos. Usar para além do poder que ele o que a Kelly falou é verdade. Às vezes a gente observa pessoa que não consegue exercer externo, no trabalho, na liderança, ou na igreja, ou onde quer que for, e na casa dele ele exerce dessa maneira tirana, sabe? De impor, de subjugar mesmo a esposa, filhos, sabe? Isso daí é... Não, é triste isso, mas, por exemplo, na igreja você tem pequenos tiranos. A pessoa vira... É tirania, porque a tirania é a opressão mesmo. É o caso lá, você vê na Coreia do Norte. É um país que é governado por um tirano. É a pessoa que ela usurpou um cargo. Ela tomou um cargo de poder e meio que deu um golpe de estado e dizer, seu poder agora é meu. Você faz o que eu mando. E se você não obedecer, eu mando matar todo mundo. Isso acontece. Por exemplo, existe muito queima de arquivo. A pessoa que é tirana, ela não consegue trabalhar com um diferente. Você tem que concordar com ela o tempo todo. E se você não concordar com ela, ela elimina você. Na igreja, você não vai ter mais esse cargo. Dentro de casa, pode acontecer outros casos, que são punições, né? As pequenas punições. Então não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, e começa a criar uma situação complicada dentro de casa ali. Perde aquele negócio, aquela comunhão, aquela reciprocidade, talvez. Sim, e sabe, dentro da igreja não dá pra entender esse negócio, sabe, da pessoa achar que tem um poder e já tem um cargo, tem 3 cargos, ao invés de contentar aquele ali, se viu que um irmãozinho recebeu um outro cargo, já fica de olho. Mas por que ele recebeu aquele cargo? Sabe? Fica assim, não, mas não tem direito, por quê? E sabe, daí uma pessoa dessa, pra querer ter o poder de tudo ali dentro, busca coisas que não tem nada a ver, sabe? Da pessoa que um dia ela não estava nem na igreja, sabe? E busca para trazer à tona para que aconteça algo para aquela pessoa deixar e ela, sabe? Exercer o poder ali. Então, isso é muito triste. Dentro da igreja é muito triste. É onde você vê as doenças. Uma igreja doente, pessoas doentes. Geralmente, pessoas nem passaram, às vezes, por um processo de conversão. Porque o religioso não é crente. O religioso, ele vai ali, frequenta uma igreja. Como em qualquer outra religião, ele pode ser religioso. Religião não depende dos evangélicos, ou católicos, ou cristianismo como um todo. A pessoa é religiosa. Só que, e a religião, as pessoas falam em nome de Deus, coisa que Deus nunca disse. Usam a religião. Muitas guerras foram feitas em nome da religião, em nome de Deus. Até, vocês devem ter visto aí o Putin, na guerra da Ucrânia da Rússia com a Ucrânia. Ele usou o texto bíblico para dizer que Deus está a favor da guerra. E o líder da igreja ortodoxa na Rússia aprovando. Como que dizendo, é em nome de Deus que estamos fazendo guerra. Coisa que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tá nem aí para isso. Coitado do rapaz da igreja não aprovar, coitado dele. Então, só que na igreja acontece disso também. Porque às vezes as pessoas estão em uma posição de liderança e aí, eu sinto... Deus falou comigo. Usa-se muito isso para oprimir as pessoas, Isso daí é o que mais, infelizmente, é falta de muito temor e sabedoria de Deus. Deus falou comigo. Deus não sei o quê. Eu fui direcionado. Não, quando Deus fala, é coisa bem séria mesmo. Deus ele não sai falando assim qualquer coisa com ninguém, não, e lançando palavras ao vento, não. A coisa é consistente, tem fundamento. E às vezes para oprimir, porque é um ditador, porque o negócio é o poder, é o controle, começa a falar coisa que Deus nunca disse. Ou até mesmo começa a castrar as pessoas. Olha, Deus vai te punir. Se você não fizer isso, vai vir uma maldição na sua... Vai cobrar, vai pagar o preço, vai não sei o quê. Todo um meio para
a pessoa criar ali um medo, ali, um terror. E acontece muito, chega a ser, você vê na internet um monte de coisa assim, mas tem coisa que você acha até patético, fala assim, não é possível que a pessoa tenha a capacidade de falar umas asneiras dessas. Mas é pra oprimir, poder pelo poder, a pessoa... E oprime mesmo, né? Misericórdia. Porque hoje a gente tá vendo que nós estamos entrando numa tendência, a gente conversa bastante isso, né? De que o mundo tá entrando numa escassez que cada dia tá acelerando mais e mais dos recursos, de coisas necessárias como emprego. E as pessoas estão buscando alternativa. Uma alternativa que ainda é rica e sempre foi é justamente a religião, entrar nesse meio para poder... Que era as igrejas, graças a Deus. Infelizmente, falta o discernimento, né, dos membros como um todo, porque eu não vou falar dos pastores, porque o pastor é uma pessoa só. E a igreja é formada por milhares de pessoas. Então é muita responsabilidade para uma pessoa só, sendo que na verdade a responsabilidade é geral, eu acredito. Que o problema grande é esse. Entra naquela questão da idolatria do dinheiro, idolatria do poder, idolatria de você querer ser adorado, que é a questão da glória. Cantor que não tem nada de Deus e entra no meio nosso para poder ter essa glória que, sabe, que o mundo... Deixa às vezes de cantar a música que cantava secular para vir cantar o gospel, porque o gospel tá dando dinheiro. Tá dando lucro. Porque a verdade é que é uma indústria. O mercado secular, ele é difícil entrar. Essa que é a verdade. O mercado gospel hoje, ele tá mais fácil. Então você vai ver gente que não tem nada de Deus cantando música de Deus. Não, com certeza. É porque, infelizmente, virou uma plataforma. Eu acho que assim, eu até já li alguma coisa sobre isso. Os evangélicos no Brasil, eles usam muito as redes sociais. É um dos grupos no Brasil que mais dominam as redes sociais são os evangélicos. Os católicos nem tanto. Embora tenha mais católico no Brasil do que evangélicos. E, por exemplo, existem canais de igreja normal, que tem mais de 1 milhão de inscritos. Isso é uma plataforma gigantesca. Porque na internet, se você tem 1 milhão de inscritos, ou mesmo você tem um pastor lá que tem 5 milhões de seguidores, ele está numa plataforma gigantesca, de alcance gigantesco de pessoas. Então vira uma plataforma para pessoas se beneficiar de várias coisas. Então a pessoa pode se desvirtuar, a pessoa pode se vender mesmo. Né? A pessoa se vende, ela vende o ministério, ela vende princípios, ela vende valores. Tem uma igreja nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, que ela já declarou abertamente que eles não pregam contra o pecado. Eles não pregam contra o pecado. Porque eles dizem, não, o povo já tem muito problema a semana inteira, já tem um monte de coisa, vai pregar sobre o pecado pra quê? Pra perturbar mais a vida do povo. Declaradamente, não é nem velado não. Eles já se declararam, aqui não pregamos contra o pecado. É como dizer assim, não existe pecado. Aqui é uma plataforma para os nossos benefícios. Você quer ser agradado, bajulado, venha para cá, você vai ser. E no Brasil está acontecendo essa mesma coisa. Tem igrejas inteiras, denominações inteiras no nosso país que você sabe que não pregam contra o pecado. Eles pregam contra o diabo, que o diabo é o adversário. E às vezes o diabo é a própria pessoa mesmo. Que tá contra coisas que são, na verdade... Que não tem nada a ver. A teologia coach, que é o esgoto, infelizmente, da teologia, eu não tenho nada contra o coach. Uma profissão normal, lá numa empresa, ele funciona muito bem, mas na igreja, vou com calma. Na igreja tem os pregadores do evangelho, não é coach. Nem a pregação de autoajuda também. Porque daí entra na igreja, porque é uma plataforma, né? Tem pessoas, tem um público ali diante dele, vou fazer meu nome aqui. Vou fazer meu nome. O que mais, gente? O que mais você pensou aí, Kelly? O podcast era pra ser só com a Kelly. Vou agora contar que não lavar roupa suja agora. Mas a Kelly, daí ela fez o marido vir. Mas é bom. Ela exerceu o poder. Eu exerci, tá vendo? Semana inteira eu aguento o poder. Final de semana é meu. Agora você vai gravar o podcast. Ai, meu Deus. O que mais que você viu? Uma outra coisa que eu também vejo com essa questão do poder é as redes sociais, né? Acho que nada é tão poderoso que nem ela. Querem trabalhar na área de
de estética. Que é para validar para muitas pessoas o poder. Tem gente que se perder a beleza é um poder. É a glória da pessoa. Exatamente. Tem gente... E até acho que nesse capítulo mesmo, ele fala sobre essa questão. Acho que ele entra num dos assuntos que ele fala, por exemplo, a pessoa... jovens, vocês podem ser tudo que vocês quiserem na vida. Só que falar isso para um cara que tem 1,5 m que quer ser jogador de basquete é uma utopia. Isso daí ele não tem todo o poder. E tem muita coisa que nós recebemos naturalmente. Beleza é algo natural. Você não nasceu com atributos, você não pediu atributos negativos nem positivos, você simplesmente nasceu. E no mundo, tudo é um mercado, tudo é uma moeda de troca. A beleza é uma moeda de troca, influência, seguidores, amizades, tudo é incrível como o ser humano, que ele tem um poder de tudo transformar numa moeda de troca. Conhecimento, formação, amizades, tudo o ser humano ele consegue criar uma moeda de troca e transformar aquilo num ídolo. Às vezes coisas boas transformar num ídolo. E aí você vê, por exemplo, as redes sociais e que pinta, infelizmente, uma imagem muitas vezes mentirosa. É um casamento, eu sinceramente não acredito em certos casamentos quando eu vejo as redes sociais da pessoa, porque eu sei, eu convivo, por exemplo, dentro de uma casa, vocês têm pais, vocês já viveram o que é uma família. Não é todo dia só love, não. Não existe isso. E a maioria do povo que posta um monte de coisa, ai, meu amor isso, meu amor aquilo, não tá vivendo nada daquilo? Nada. Você vai ver a casa da pessoa. Não, e você sabe das fontes também. Porque na sua área acaba lidando com pessoas, as pessoas que se confessam muito, né? Demais. A pessoa senta lá e sabe... realmente, a pessoa senta ali e começa a conversar. Faz psicologia. Começa a ganhar 2 vezes. Cuida da beleza da alma. Então, porque assim, a pessoa daí começa a contar, sabe? Nossa, hoje eu passei isso. Hoje meu marido tá de folga, mas devia fazer alguma coisa, sabe? Pra nós dois, hoje que tá nós dois sozinhos, tô sem filho. Não faz nada. Sabe? Começa a querer falar, sabe? Uhum. Aí a pessoa quer colocar pra fora. Quer colocar pra fora, mas... Mas nas redes sociais não faz isso. Não, mas há 30 minutos atrás tinha colocado. Nós merecemos, que isso, que aquilo. E ali pra mim tá falando... Não, porque eu sou independente. Eu não preciso, imagina, eu conquistei isso sozinha, sabe? É uma hipocrisia. Exatamente, entendeu? É tudo uma mentira. Entendeu? Que coloca na internet é tudo uma mentira. É um mundo de ilusão. Né? Sim, exatamente. E também porque nem tudo as pessoas não vão colocar fracasso nas redes sociais. É uma utopia. Ninguém vai colocar hoje deu tudo errado. Apesar que tem gente que coloca assim, viu? Não, mas coloca, mas isso também às vezes é uma plataforma. É uma plataforma do inverso. Porque também dá um retorno ali. Tudo dá um retorno. Tudo nas redes sociais é pra ter like. Isso A pessoa faz tudo pra ter like. É falar mal dos outros pra ter like, é falar bem da pessoa pra ter like. Depende pra onde ela quer chegar ali. Mas ela usa aquela plataforma ali que ela quer ter visibilidade de alguma maneira. Custa o que custar, eu quero ter visibilidade, eu quero ter reconhecimento, alguma coisa assim. Você vê muito isso na faculdade. Na faculdade a gente faz muito trabalho em grupo. Fazia, né? E sempre tem aquele que não faz, né? E aquele cara, aí chega na hora da apresentação, você fala, nossa, meu, o cara sabe tanta coisa, o cara não fez nada, cara. E a pessoa inventa, embroma ali qualquer coisa, porque às vezes a pessoa já tá no automático. Ela já tá numa vida de automático. Tem muita gente assim, né? Ela mente tanto, ela vive tanto na mentira, tanto no engano, que ela vende geladeira pra esquimó mesmo. Ela vende uma imagem dela mesma que você fala assim, não é possível, cara. Inacreditável, cara. Como que pode? E aí você vai conviver com a pessoa e fala assim, mas é outra pessoa. É outra pessoa. Mas porque vende-se uma imagem de reconhecimento, sei lá do que, né? Porque tem gente que eu não entendo isso e vai revelando, a pessoa vai mostrando a podridão mesmo do coração. E é onde a gente vê que o ser humano sem Deus, ele não tem jeito. Ele cada dia tá indo mais pro fundo no poço mesmo, mais pro buraco. E se
o Espírito Santo realmente não habitar no nosso coração e nos levar para a vida de santificação, de humilhação, de quebrantamento, de reconhecimento do pecado, a gente realmente tá perdido, não tem... É aquela história que você estava falando de José, né? Se for ver o tratamento que ele teve de humilhação, quando ele teve o poder, ele poderia exercer o poder dele inverso, né? Poderia se vingar, poderia... Nossa, ele poderia fazer tudo que ele quisesse. Poderia... Tá, ele tinha todo o poder na mão nas dele. mãos, Porque ele tava com todo o poder na época, né? Porque o faraó confiou tudo pra ele. Os irmãos tinham medo, né? Os irmãos deles estavam com medo disso. Não, agora ele vai nos matar, vai nos punir, tal. Esse que eu acho que é o grande exemplo, né? Por isso que ele é um tipo de Cristo. Tem isso, né? Existe isso. E como é que hoje as pessoas que dentro da igreja que sente que tem todo o poder lê sobre isso e não vê. Porque a gente não... eu vejo mais que a gente não entende às vezes o trabalhar de Deus. Deus está trabalhando às vezes para justamente isso. Porque ele quer fazer alguma coisa na nossa vida. E assim, a gente vê na história isso, né? Esther, por exemplo, a mesma coisa. Ali a gente vê ali que não fala que é Deus que está trabalhando, Deus não usa nenhum profeta para falar, mas você vê que Deus está trabalhando de um jeito que ele pega uma pessoa que teoricamente é plebeia, não teria nenhum acesso ao rei, né? Ou estar numa posição de poder, que foi o caso dela. E o negócio inverte de uma forma que ela se torna rainha. Por justamente a arrogância da mulher do rei, que, né, ela tinha ali o poder e a glória para ela, e ela achou que ela poderia rejeitar o rei e que não ia acontecer nada. Você vê como é que é um pecado tão grande. Mas não criar uma lei, esse é o texto mais... Eu acho que os varões gastam desse texto aí. Que diz que vamos emitir um decreto para todas as mulheres obedecer ao seu marido. Lei Esther, meus irmãos. Vocês pulam Esther, perdem os manos. É uma batalha. É um versículo para fazer uma heresia. Para exercer o poder, vai e adultera lá, que o pessoal não sabe nem ler. Adultera. Vai, adultera. Ai, Jesus. Porque a pessoa usa qualquer ferramenta ali pra exercer um engano. Aí pior que engana o povo, né? A pessoa consegue engano, começa a ser enganada aí. Nossa, pior. Fora do contexto faz uma maravilha. Não, mas Não, mas ali pra você ler, você tem que ler com atenção, mas gente, a Lida tá bem clara, tá bem claro. Não é adultera, é adúltera. Onde você viu? A pessoa vai lá, vai adultera. Deus que confirmou ainda, usa Deus aí. Exatamente, usa Deus, o nome de Deus, exatamente. Não, mas o caso do José é um exemplo, né? De muitas coisas, né? José teve poder, José teve autoridade ali sobre tudo na casa de Potifar, depois no Egito. Ter oportunidade de mulheres, ele poderia, se ele tivesse apegado ao poder, ele poderia ficar quem ele quisesse ali. Mas ele, em momento algum, ele tinha essas pretensões. Pelo contrário, ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus. Ele ainda, a mulher lá de Potifar que tentou ele, tentava todo dia. Ele disse, eu não faria uma coisa dessa para pecar contra o meu Deus. Que ele entendia que quem tinha maior autoridade e poder era Deus. E talvez essa perca de referência é o que leva a pessoa a querer criar um altar para si mesmo, exercer poder sobre si mesmo, porque ela perdeu um referencial de quem tem de fato todo o poder. De onde emana todo o poder, toda a autoridade, que é o próprio Deus mesmo, e não qualquer outra coisa que a gente possa se fiar, seja uma formação acadêmica, seja uma posição, um status, num cargo na empresa, na igreja, qualquer outra área. Não, a autoridade e o poder vem de Deus. E Deus dá para quem Ele quer, Ele toma também. É o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se tornou o cara mais importante. Hoje ele seria talvez o Biden, né, do mundo. Apesar que o Biden não tá com poder nenhum. Nem ele tá com poder nenhum. Tá fraco. O Nabucodonosor, ele era o dominante da época, né? Porque tinha muito isso, né? Dos reinos dominar várias regiões. E Deus tratou com ele sendo ele ímpio. E ele, como um ímpio, reconheceu Deus como Deus depois. É interessante porque você vê que Deus usou ele para castigar o povo. Porque isso daí tá nas profecias. Sim. Deus usa ele para castigar o povo
Porém, nas próprias você fala que Deus ia cobrar de quem ele estava, a vara que ele estava usando para bater, ele ia tratar Mas também. ele só foi reconhecer também depois da queda dele, né? Sim. A queda dele é porque ele é aquela questão até do Herodes, que morreu comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. Sim. Aquele Deus que tratou com ele. Herodes não teve essa chance. Sim, e até tem um texto lá do Novo Testamento que até os demônios creem e estremecem. Eles mesmos reconhecem a autoridade de Deus. Que sabem que eles podem querer almejar, né? Que é o caso de Satanás. Ele queria o trono de Deus, ele queria a glória de Deus. Sendo criatura, né? E essa é uma grande questão, né? Porque assim... E mesmo assim ele treme. Eu fico questionando assim comigo às vezes, e eu vi até vídeos, tem estudos sobre isso. Por exemplo, por que Deus não destrói de uma vez Satanás, o mal? Porque da mesma forma que Deus usou a palavra dele para fazer tudo, ele pode usar a própria palavra dele para desfazer tudo, sem precisar. Mas você vê que Jesus, quando ele falou aquela questão que você falou de se eu quisesse, eu enviaria 12 legiões. Quer dizer, o próprio Deus não usa o poder dele da maneira que, sabe, todo o poder dele, porque ele tem todo o poder, todo poderoso, ele não usa tudo. Ele não usa o seu poder. Ele se autolimita. Não existe pecado no poder de Deus, por exemplo. O ser humano, o problema do poder não é o poder, o problema do poder é o pecado. É pecado. Então a pessoa tem poder, mas o pecado faz ela se inclinar para as coisas do mal e usar isso erroneamente. Deus, ele não usa o seu poder para seus próprios fins, porque ele tem propósitos maiores e santos, perfeitos. Não são egoístas, porque Deus não é mau, Deus é bom. Ele não pode fazer nada mal, ele é todo bem. E quando ele inclusive exerce seu poder de autoridade para disciplina e correção, não é por causa que ele é mau ou que ele está sendo opressivo ou vingativo ou coisa assim. Não, é porque ele é santo. Então ele dá a cada um aquilo que corresponde ao seu próprio mal. A ira de Deus é uma ira santa. A condenação, o juízo de Deus não é por causa de outra coisa a não ser a sua própria santidade. Entendeu? Nada do que Deus faz, ele faz fora dos seus próprios atributos, que são imutáveis. De justiça, de equidade, tudo mais. Agora, com relação ao ser humano, é totalmente o inverso. Você deu o poder para a pessoa, por causa do coração corrompido que ela já tem, isso se inclina negativamente. E aí por isso que a gente tem que estar em constante avaliação, até mesmo para nós mesmos não vermos cair nesse problema, né? De deixar que isso corrompa o nosso coração, de deixar que isso nos domine, né? O caso que Deus disse para Caim, cumpre a te dominar. Você tem que lutar contra aquilo que... Né? É uma batalha entre carne e espírito. A carne está dizendo uma coisa, mas você tem que fazer outra. Você tem que renunciar, mortificar os membros. É uma batalha, uma guerra. E aí é sondar nosso coração, porque às vezes a gente também não sabe. Às vezes a gente está vivendo isso e a gente mesmo não sabe. A gente tem que avaliar o nosso coração para entender cada momento, cada situação. Eu acho que um ponto para avaliar muito isso é ser exortado. Se você não é uma pessoa que está pronta a ouvir, isso daí revela alguma coisa. Porque a gente tem que ouvir críticas, saber, porque às vezes a pessoa só quer ser elogiada. Não, a gente tem que aprender a receber críticas também. E submeter a autoridade dos homens, porque Deus deu autoridade para os homens. Por exemplo, eu estou debaixo de uma autoridade, você está debaixo de uma autoridade. E você tem que ser submisso. Porque a partir do momento que você quebrou a linha de autoridade que está ali, é um problema. Porque Deus instituiu. Por exemplo, na igreja, a autoridade é o pastor. Sim. Todos nós estamos debaixo da autoridade espiritual dele. Goste ou não goste. Se você não quer a autoridade dele, você muda de igreja. E ele está debaixo também de uma autoridade. Né? A igreja está debaixo de uma autoridade. Você é líder dos jovens, a juventude está debaixo da sua autoridade. É regente, é a mesma coisa. São posições que Deus deu autoridade. A partir do momento que você inverteu essa posição, aí você é líder, quer mandar mais que o pastor, já quebrou a autoridade. Já quebrou, porque você está debaixo da autoridade dele. A última palavra dele, né? Da mesma forma, o pastor não pode necessariamente oprimir,
na sua autoridade. Ele te deu uma autoridade, ó, você vai lidar aos jovens. Daí ele vai lá e começa a intervir naquilo que ele te deu, é uma quebra também. Sim. Tem que haver harmonia até nisso aí. Porque todo mundo está debaixo de uma autoridade, a autoridade de Deus mesmo. Tem um livro que eu cheguei a ler, não li todo, é do John Bevere, John Bevere, né? Alguma coisa falando sobre a autoridade, e ele fala sobre isso, sobre a importância de você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Porque até mesmo para o seu crescimento, você vê no começo da igreja, você tem os apóstolos. Os apóstolos instituíram o presbitério, depois os diáconos. E assim foi indo. Até os dias de hoje a igreja foi desenvolvendo. E Atos 2,42 é o quê? Perseverar a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos receberam de Cristo. Quer dizer, uma coisa tem a ver com a outra. É a mesma coisa hoje. Hoje nós continuamos debaixo da autoridade dos apóstolos. Por isso que nós acreditamos nos apóstolos também, porque já existe aqui, a autoridade dos apóstolos está revelada na palavra de Deus. Aqueles que Jesus... Exatamente. E a própria palavra de Deus é a autoridade. Ele deixou isso aqui como uma autoridade para nós. É um referencial. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra, da vontade de Deus. Sim. Mas é isso, né, gente? Sossegou, cara. Já até respirou, até esqueceu. Já. É isso aí, gente. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Essa é boa. Mas, gente, se inscreve aqui no canal. Deixa aí o joinha de vocês. Venha visitar a gente na nossa igreja aí. Roger e a Kelly estão lá trabalhando com jovens lá. Nós estamos na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo, na Rua do Senai, para quem é de Pindamonhangaba. Vem participar com a gente lá de algum dia lá. Eles vão estar lá para servir vocês, que eles vão ficar na vida aqui bastante tempo. Deus lhes deu essa autoridade, esse poder de ficar no Vila Rica um tempão lá. Amém. Mas se inscreva aqui no canal, deixa aí o joinha de vocês. E semana que vem nós vamos começar a nossa nova série falando sobre os 7 pecados capitais. Vocês acham que a coisa só estava começando agora, o caso vai entornar? Porque aqui é só paulada, não tem nada de nhenhenhê não. Aqui eu não gosto de nhenhenhê não. Eu gosto de paulada. Mas é isso aí, gente.